E é polêmica, pessoal! O roteirista do filme Trovão Tropical, Justin Theroux, se manifestou sobre a tal controvérsia do personagem do Downey Jr. lá no filme Trovão Tropical. Muitas pessoas afirmam que o ator fez blackface e isso é um crime de racismo. E o roteirista que escreveu essa história está se pronunciando a respeito disso e eu vou aqui falar para vocês o que ele falou, e não só o que ele falou, mas o próprio Downey Jr. também já comentou sobre isso, hein? Será que de fato eles fizeram um filme racista? Será que eles estão arrependidos? Será que agora, como o mundo mudou, eles estão repensando a maneira de fazer humor? O que será que eles falaram, hein? Vou fazer essa cobertura completa dessa polêmica para vocês, hein? Porque esse é o nosso quadro Notícias Nerd, no qual eu trago muita informação e opinião sobre o mundo do entretenimento, Marvel, DC, filmes, séries, quadrinhos, tem muita coisa boa, hein? Então antes da gente começar, só peço por favor que você deixe um like rapidinho aí para dar uma força aqui pra gente. O seu like ajuda e muito o nosso trabalho. E claro, se ainda não for inscrito, se inscreva aí e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, porque eu sempre trago muita informação para você ficar por dentro desses conteúdos, beleza? Mas vamos lá, pessoal, vamos lá, porque nós temos duas polêmicas para cobrir hoje. Temos aí essa polêmica do Downey Jr., né, do tal do Blackface, o roteirista Justin Theroux se pronunciou, e também temos uma outra do querido Matthew Perry, que é o nosso querido Chandler, que também se meteu numa polêmica envolvendo Keanu Reeves, hein? Temos duas notícias para cobrir. Mas, sem enrolação, eu vou para a principal aqui desse vídeo, para vocês não ficarem bravos comigo. Então vamos lá, o que aconteceu, pessoal? O Trovão Tropical é um filme de comédia que retrata atores de Hollywood que vão gravar um filme numa selva, né? Se você nunca assistiu, é isso. Essa é a história. Eles vão gravar um filme numa selva, um filme de guerra. Só que o cara que colocou eles lá, colocou eles realmente numa selva perigosa, sem se preocupar com os perigos que eles correriam, né? O risco de vida, e começa a acontecer um monte de coisa louca. E aí os atores que não estão acostumados com esse tipo de acostumados, né, com esse tipo de coisa, eles têm que sobreviver. É um filme cheio de estereótipo, um humor bem pesado e muito provavelmente não passaria nos dias de hoje. E então, em uma entrevista para Newsweek, o roteirista Justin Theroux falou que ele não entende porque a comédia é considerada controversa hoje em dia, ou seja, que aquele humor que eles colocaram naquela época deveria funcionar ainda hoje. Ou seja, que essa história de não funcionar hoje em dia não é muito correta. Vamos ver o que ele falou. Abre aspas, ele disse: "Eu odeio pensar que estamos entrando em uma zona em que não se pode fazer nada." Olha só, em que não se pode fazer nada, ou seja, que as pessoas vão falar, vão reclamar. Eu acredito muito na liberdade de expressão. Se você assistir novamente, não há nada que seja carregado sobre isso. Você sabe, não parece tão controverso pra mim por causa de quem são as piadas. Você sabe o que eu quero dizer? You know what I mean, né? Ele falou em inglês. Destina-se a um bando de atores idiotas. Isso continua engraçado pra mim. Então ele já tá falando aqui, não sei por que estão considerando controverso. É um filme sobre atores idiotas e deveria continuar sendo engraçado. Qual que é o problema, né? Ele já disse que acha muito ruim ele pensar, né? Ele odeia pensar, ele disse isso, que tá chegando numa zona que não se pode dizer nada que vai ser considerado ofensivo. Então ele já tá detonando essa questão da lacração e da militância, né? Mas aí ele continua. Pode não parecer o mesmo e pode não ter as mesmas piadas, mas acho que um filme como esse poderia ser feito hoje. Quer dizer, as pessoas gostam de rir. Olha só. Então ele está dizendo que, por mais que tenha essas coisas carregadas e piadas polêmicas, que não era para ter problema hoje em dia. Só que é muita sensibilidade, é muita militância, é muita lacração hoje em dia. E está entrando justamente nessa zona que ele falou que odeia está acontecendo tudo isso, né? E aí, o que acontece? Ele ainda alfinetou mais, porque vocês sabem que a gente vive nessa época de, né, desculpa por ser homem e tudo mais, e privilégio branco, e todas essas falácias progressistas. Ele foi lá e falou o que ele pensa. Ele disse o seguinte: não peço desculpas pelo Trovão Tropical. Não sei quem te disse isso. O entrevistador jogou nessa questão ali. E ele fala, sempre foi um filme polêmico desde quando estreamos. Afinal, eles estão zoando com atores, né? Estereotipando, tirando sarro da cara de atores. Então ele fala que sempre foi um filme polêmico desde quando estrearam o filme. Eu tenho orgulho disso e do trabalho que todos fizeram nele. E é importante mencionar que o próprio Ben Stiller é o diretor desse filme. Ele é o roteirista e o Ben Stiller é o diretor. Então, ele está falando o seguinte, basicamente: eu acho um absurdo tudo isso. O filme é engraçado, não estamos ofendendo ninguém, estamos fazendo piada.
e a ideia é tirar sarro. E ele disse que acha que as pessoas poderiam ainda curtir um filme nesse estilo se ele fosse feito hoje em dia, porque as pessoas gostam de rir. Em outras palavras, ele disse: parem de mimimi, parem de frescura, essa lacração já está enchendo o saco, tá bom? Isso o roteirista. Mas o próprio Downey Jr. já falou também sobre essa polêmica, né? Afinal, ele interpreta esse personagem que foi caracterizado como alguém fazendo blackface. Mas o que acontece, pessoal? Se você assistiu ao filme, você sabe que o Downey Jr. interpreta um ator australiano chamado Kirk Lazarus. E o cara é completamente maluco. E então, para fazer esse papel de um militar negro, ele mexe na pele, ele muda o cabelo. E isso é criticado durante todo o filme, até porque tem um soldado que é negro de verdade. E eles estão justamente zoando esse tipo de ator que faz umas coisas nada a ver. O personagem dele é totalmente zoado, tanto que no final ele tem uma redenção, né? Ele tira todos esses aparatos e ele se transforma em quem ele é. Todos eles são muito malucos nesse filme. E essa que é a intenção, é um filme de comédia, né? E aí, o Robert Downey Jr. num podcast, ele se pronunciou, falando inclusive sobre o Ben Stiller, que é o diretor, né? Ele disse o seguinte, o diretor e também ator, ele também é um dos personagens do filme. Ele disse o seguinte, abre aspas, Ben, que é um artista e diretor magistral, provavelmente o mais próximo de Charlie Chaplin que eu vi em minha vida. E o Downey Jr. entende de Charlie Chaplin porque ele já interpretou o próprio em um filme mais antigo, né? E ele fala que sabia exatamente qual era a sua visão para aquele filme. Ele executou. Era impossível não virar um pesadelo ofensivo em forma de filme. E olha só o que o Downey Jr. falou. 90% dos meus amigos negros ficaram, cara, isso foi incrível. E depois, quando ele foi questionado sobre os outros 10, ele falou que entende que eles não gostarem e tudo mais, mas acha que funcionou muito bem. Inclusive, ele menciona As Branquelas, que é outro filme que tem muita polêmica nesse sentido, muita piada, mas eram dois atores negros fazendo, tirando sarro, como um bom filme de comédia tem que ser, sem se preocupar em, porque tá ofendendo um, tá ofendendo o outro. Gente, é claro que existem coisas que ofendem, tem certas coisas que realmente não fazem sentido, mas o humor, né, a premissa do humor é você tirar sarro de alguma coisa. Você não consegue fazer humor de coisas positivas. Você já parou pra pensar nisso? O humor sempre envolve uma característica de alguém, um erro que alguém cometeu, um mico que alguém pagou, sabe? Coisa do tipo, uma situação embaraçosa. Nunca é uma coisa boa. E a gente dá risada disso. Inclusive tem comediantes que têm certas características e eles zoam com isso mesmo, tá bom? Tem comediante que faz stand-up que é cego e zoa com a cegueira e por aí vai, né? Eu já vi até gente sem perna que faz piada com isso, sabe? E se tornou um negócio tão histérico que nada, e é o que o roteirista aqui falou, que nada pode ser falado, que daqui a pouco não existe mais humor. É claro que tem coisas, sempre vai existir um limite, só que a implicância que existe hoje em dia tá muito, muito abaixo do limite, gente. Né? Inclusive até a polêmica da Cleópatra, a mídia está chamando de comentários racistas aqueles que estão se opondo. E tem arqueólogo que já entrou na discussão falando que a Cleópatra não era negra. Entende? Então é uma lacração e esses caras, infelizmente, eles querem controlar tudo que as pessoas falam, tudo que as pessoas pensam. E se não for tudo bonitinho no padrão deles, eles vão criticar, tá bom? Essa é realmente uma situação muito complicada que a gente vive, mas o roteirista, que inclusive é ativo ainda e é ator também na indústria, já disse que não vai se desculpar e que não se arrepende, e o Downey Jr. também falou que tá tudo certo para pararem de frescura. E para encerrar o nosso quadro aqui, temos também, pessoal, a polêmica do Matthew Perry, porque ele se manifestou sobre um comentário que deu muita polêmica no livro dele. Para quem não sabe, Matthew Perry, que é o Chandler do Friends, ele teve problemas com alcoolismo, com drogas e tudo mais durante a gravação da série mesmo. E ele escreveu um livro sobre essa fase da vida dele, né? E tem um trecho que ele fala que não entende por que certos atores que são bons morreram, tá? Resumidamente, o que ele falou foi isso. Eu não sei porque alguns atores tão bons morreram, como o River Phoenix e o Heath Ledger, mas o Keanu Reeves ainda caminha entre nós. Ou seja, por que um ator ruim, péssimo como o Keanu Reeves ainda está vivo? Foi um trecho que deu muita polêmica nesse livro e
ele decidiu se desculpar agora, por isso que eu estou trazendo essa notícia, tá bom? E vamos comentar que foi um comentário sem graça, né? Porque não pareceu uma piada, entende? Se fosse em tom de piada, a gente tivesse uma ambientação ali, foi um show de comédia, como eu tava falando, mas não, o cara escreveu isso no livro e não era um livro de desabafo, não era um livro de piada. Foi estranho, inclusive ele se desculpou sobre isso, ele disse o seguinte: eu disse uma coisa estúpida, foi uma coisa ruim de se fazer. E ele falou: eu tirei o nome dele porque moro na mesma rua, já me desculpei publicamente. E falou que qualquer versão futura do livro não vai ter o nome do Keanu Reeves. E ele disse inclusive que se ele encontrar o cara, ele vai se desculpar. Foi simplesmente estúpido. Então aqui ele está se desculpando por esse comentário né, bem pesado do Keanu Reeves, que até onde eu sei foi muito levado de boa pro ator, porque o Keanu Reeves é um cara tranquilão, bem na dele, né? Mas tá aí a notícia pra vocês, o Matthew Perry se desculpou por conta desse comentário. Mas é o que eu digo, se fosse em um ambiente de comédia, um tom de piada, não teria problema nenhum. Aqui ficou escrito que ele escreveu isso, né? E essa polêmica então se acendeu, ele resolveu se desculpar. Mas é isso aí que eu tinha pra conversar com vocês, pessoal. Eu tinha que para trazer para vocês. Se você concorda com o Matthew Perry ou não, comenta aí embaixo. E se você concorda com o Downey Jr. e o Justin Theroux sobre as polêmicas do Trovão Tropical, comenta aí embaixo também o que você acha. Você acha que esse filme está ultrapassado, que realmente as piadas estão ofensivas, ou você concorda comigo que as pessoas têm que dar uma segurada e parar de implicar e de militar em cima de tudo que é filme, em cima de tudo que é produção? Inclusive Hollywood está mergulhada nessa nova onda de lacração, né? Comenta aí que seu comentário é muito importante pra gente continuar conversando, e tem outros vídeos aqui sobre esses assuntos que você pode clicar e assistir pra ficar por dentro e também comentar a sua opinião, beleza? Esse foi o nosso quadro Notícias Nerd, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!